Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje de manhã eu tava vendo sobre a Venezuela, né, a moeda da Venezuela. E aí achei o canal do Eliezer. Então os créditos hoje do canal vai pro Eliezer. Se você quiser conhecer o canal do Eliezer, vai estar na descrição. E hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo que ele gravou sobre a moeda da Venezuela, por que ela desvalorizou. E o cara conta detalhes por detalhes, assisti o vídeo todo e vou assistir de novo com vocês. Então dê uma olhadinha no vídeo do Eliezer falando sobre a moeda da Venezuela, que hoje em dia para comprar 15 ovos vai milhares e milhares de notas para comprar. Então desvaloriza tanto que é tanta nota para poder comprar. E vou te falar, cara, dá uma olhadinha nesse vídeo aí do Eliezer, ficou top. E vai lá na descrição que vocês vão conhecer o canal dele. A Venezuela já foi um país extremamente rico, porém hoje ela já se mostra como o maior desastre econômico na história moderna. Em 1950, o PIB per capita da Venezuela era o quarto maior do mundo. Caraca, tu sabia disso, mano? Tu não sabia não, eu tô aprendendo agora. Tô aprendendo agora também. Esse canal aqui é cultura também. O país da Venezuela era mais próximo do que nações como Austrália, Canadá e Suécia. E de longe, Venezuela era o país mais rico da América Latina. Porém, hoje, a situação que os vizinhos da Venezuela se encontram é de uma crise econômica gigantesca. Mas não só isso, também é uma crise humanitária e migratória. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar da situação econômica da Venezuela. O tanto que a moeda venezuelana se desvalorizou. Época de ouro. Essa foto mostra a capital da Venezuela nos anos 80. Em Caracas, os prédios eram altos e modernos para a época. Os hotéis eram considerados um luxo em um paraíso tropical. E os venezuelanos tinham o título de maiores consumidores de uísque no mundo. E o uísque é uma bebida muito cara. Olha o poder de compra. A estabilidade da moeda local, o bolívar, permitia que muitos venezuelanos conseguissem sair do país para temporadas de férias. E o principal destino deles era Miami, nos Estados Unidos. Era basicamente a classe média do Brasil, então, né? É. Tomando uísque e indo pra Miami. Exatamente. Nos anos 80, os venezuelanos tinham maior poder de compra em comparações aí com outros países da América Latina. E era, inclusive, 3 vezes maior do que o poder de compra dos brasileiros. Então daria pra comprar iPhone lá na Venezuela e trazer pro Brasil naquela época, né? Mas aí você me pergunta pra nós aqui, por que a Venezuela era tão rica naquela época? O que permitiu todo esse sucesso da Venezuela foi a descoberta das suas reservas de petróleo. O país possui as maiores reservas do mundo, com 300 bilhões de barris. Para você ter uma ideia, as reservas de petróleo da Venezuela representam 18% de todas as reservas de óleo do planeta, sendo maior inclusive do que a reserva da Arábia Saudita. E por isso toda a economia da Venezuela ficou baseada no petróleo. Mas até agora a gente só tá falando coisas boas da Venezuela, o tanto que ela era rica, o tanto que ela era próspera, o tanto de dinheiro que ela tinha, mas o que deu errado, você me pergunta? Apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, a economia da Venezuela enfrenta uma crise sem precedentes. Então vamos agora entender o que aconteceu com a Venezuela. Quando os preços do petróleo estavam em alta no mercado internacional, a Venezuela ganhou muito dinheiro e investiu em assistência social, construindo casas populares e dando outros benefícios para o povo. Houve uma redução na taxa de desemprego, redução na mortalidade infantil, então a Venezuela era um grande exemplo para o mundo. Mas como a Venezuela se transformou de um caso de sucesso para o maior caso de fracasso do mundo, a hiperinflação. O problema começou quando o preço do petróleo começou a cair. Somou-se isso à má administração do governo e o efeito de tudo isso junto foi o início da destruição econômica do país, pois com a redução do preço do petróleo, houve a redução das receitas do governo. E ao invés do governo reduzir os gastos, o que o presidente fez foi imprimir mais dinheiro para manter os gastos sociais e o pagamento dos trabalhadores. E então você, deve estar pensando, o problema foi resolvido, tá faltando dinheiro, imprimiu dinheiro e tá tudo certo. Mas não, imprimir dinheiro em algumas condições pode ser uma coisa muito ruim. Na Venezuela, isso gerou um fenômeno chamado inflação, que explicando de formas mais simples, é o aumento generalizado dos preços. E como os preços sobem, o valor da moeda diminui. É o que está acontecendo no Brasil agora, né? É, exatamente. No caso da Venezuela, o governo continuou mandando imprimir mais dinheiro, o que causou um cenário de hiperinflação, fazendo com que a taxa de inflação na Venezuela chegasse na casa de 1 milhão por cento em 2019. 1 milhão por cento, cara. No Brasil, em 2020, foi 8%, não foi? Acho que foi, já foi alto, né? E já foi alto, imagina 1 milhão por cento, cara. Para você ter uma ideia, com essa inflação aí de 1
1.000.000%, um pacote de arroz que custasse R$15 em janeiro estaria custando R$150 mil em dezembro do mesmo ano. E um quilo de feijão que custaria aí mais ou menos R$8 em janeiro estaria custando R$80 mil em dezembro. Isso aí acabou com o país, cara. Isso aí é muita inflação, é muita parada. Causa insegurança, né, cara? Você fica maluco atrás de comprar tudo logo antes que aumente o preço. É igual no início da pandemia que tava todo mundo comprando papel higiênico. Exatamente. São os comportamentos irracionais do povo, né? Para você ter uma ideia, o salário mínimo da Venezuela é de 7 milhões de bolívares, o que é equivalente a 2,5 dólares. E esse valor é suficiente para comprar um quilo de carne. Uma caixa de 30 ovos, por exemplo, custa 11 milhões de bolívares, que é um valor muito acima da renda mínima. Imagina, cara, 2,5 dólares, mano, o salário mínimo lá na Venezuela. Que sinistro, cara. Então isso aí foi tudo culpa da inflação, mano. Tudo culpa da inflação. Você não consegue comprar nem 30 ovos no mês. Com toda essa inflação aí subindo cada vez mais no país, os venezuelanos precisam carregar bolos de notas até o supermercado simplesmente para comprar um rolo de papel higiênico. O fotógrafo Carlos Garcia Rawlins, que nasceu na Venezuela, fez uma série fotográfica muito interessante mostrando quanto de dinheiro você tem que ter para comprar itens básicos do seu dia a dia lá na Venezuela. Olha só, um frango de 2 quilos custa 14 milhões de bolívares, que é quase R$9. Olha só o tanto de dinheiro. Não, você tem que chegar no mercado então com um carrinho de mão, né, de dinheiro. Exatamente, cara, exatamente, com malas e malas de dinheiro. Será que lá já tem cartão por aproximação? Que aí vai facilitar bastante, né? Facilitaria bastante, exatamente. Um quilo de tomates custa 5 milhões de bolívares, o que é igual a R$3. Só que R$3 pra gente é 3 moedas, né? Pra eles, olha só o tanto de dinheiro que é. Um queijo custa 7 milhões e 500 bolívares, o que é R$4,50. Sinistro também, viu? Um rolo de papel higiênico custa 2 milhões e 600 bolívares. Então tem mais papel no dinheiro do que no papel higiênico. Olha só que incrível. Dá pra você usar no banheiro o dinheiro que vai render mais do que o papel higiênico. Exatamente, cara. Caraca. Ele fez essas e outras séries de fotos que estão, tipo, comparando itens básicos com o dinheiro que você tem que levar pro supermercado pra comprar esses itens básicos. E o cenário é sinistro. É, cara, interessante, né? Também. É muito interessante mesmo. Então, tipo, o povo venezuelano, provavelmente eles não usam mais essa moeda, né? É. Porque não tem mais como usar, né? Como é que você vai fazer uma compra do mês? Não tem como. Exatamente. Não tem como. E por causa desse cenário, meus amigos, muitos trabalhadores venezuelanos preferem receber seu salário em alimentos do que na moeda, que pra eles é muito melhor já receber logo um salário aí com arroz, com feijão, do que com esse tanto de dinheiro. E o que o governo fez para tentar controlar essa hiperinflação? Para tentar resolver esse problema, o governo venezuelano passou a adotar o controle de preços. Por exemplo, estabeleceu que o pacote de arroz deve custar um valor fixo, e esse valor nunca iria mudar. Porém, isso trouxe um outro problema ainda maior: a escassez de produtos. Porque para o comerciante não vale a pena vender um produto por um preço tabelado, já que ele não vai conseguir lucrar e lucro é o seu objetivo principal. Então, se ele não vai lucrar, ele para de vender. E com isso aí teve a escassez de produtos na Venezuela. Caraca, mano, que tristeza, né, mano? Caraca, sinistro, hein, mano? O negócio só vai ladeira abaixo, né? Não para, né? E isso é recentemente, hein? Isso é tipo 3 anos atrás, hein, cara? Em 2018, dados da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, mostraram que 64% dos venezuelanos perderam, em média, 11 quilos. E o que era uma crise econômica se tornou uma crise humanitária. O negócio foi realmente só descendo ladeira abaixo mesmo. E com a alta da taxa de desemprego do país e com o salário que não compra 1 quilograma de carne, os venezuelanos criaram formas de tentar sobreviver. E uma delas foi jogando aí o jogo de RPG RuneScape para fazer dinheiro. RuneScape é um jogo de RPG online e nele tem uma prática conhecida como Gold Farming, e ela consiste em acumular moedas de ouro e depois, via sites intermediários, trocá-las por dinheiro de verdade. E essas moedas de ouro que são usadas no jogo podem ser usadas aí para comprar armas, comprar poções mágicas e comprar outras coisas. Mas como você conseguia ganhar dinheiro de verdade nesse jogo, ele começou a ficar muito popular entre os venezuelanos. Informações de novembro de 2019 indicavam que os venezuelanos que jogavam RuneScape ganhavam entre 500 mil a 2 milhões de moedas de ouro por hora, matando dragões e produzindo pedras mágicas. E nas taxas de câmbio na época, 1 milhão de moedas nesse jogo equivaliam a mais ou menos 50 centavos de dólar, o que é mais ou menos aí R$2,50. Um jogador de RuneScape na Venezuela poderia ganhar aí por volta de $40 por mês, o que é mais do que suficiente para um país como a Venezuela, onde o salário mínimo é $2,50. É triste, né? Porque, tipo, é uma mixaria, não vale a pena pra ninguém, mas pra eles vale a pena. Pra né? eles vale a pena pra caramba, exatamente, cara. Eu até tinha visto uns posts no Facebook, tipo, os caras que estavam jogando, os venezuelanos que estavam jogando esse jogo, pra galera
galera que tava jogando online não atrapalhar eles, tá ligado? Pra eles, porque esses caras precisavam mesmo dessa parada, tá ligado? Então pra galera que tava jogando também não atrapalhar os caras a conseguirem as moedas deles. Ah, porque rola isso e a galera vai lá atrapalhar ainda? Tem uma galera que atrapalha, né? Porque é um jogo, né, cara? Crise migratória. Então, como na Venezuela os preços não paravam de subir, e também com forte índice de desemprego, onde o salário mínimo não compra nem 1 quilo de carne, o resultado é aquele que nós esperamos, que é um cenário onde os venezuelanos tentam sair do país. E aí surge uma crise migratória. Entre 2015 e 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária de venezuelanos. Deixa eu ver aqui a população da Venezuela. 28 milhões. Então é muita gente, né? Caraca, muita gente. A maioria deles entra no país pela fronteira norte do Brasil e se concentram nos municípios de Pacaraima e Boa Vista. Foram construídos até abrigos para receber os imigrantes, porém diversos deles estão em situação de rua, sendo que a maioria deles não completaram nem 18 anos de idade. Eu lembro quando eu tava viajando de van, ali na América do Sul, eu passava ali na fronteira da Peru e Colômbia, era altos venezuelanos acampando, cara. Muita gente mesmo acampando lá na fronteira. É triste, né, cara? É triste, mano. Muita gente, cara. Muita gente, realmente, muitas crianças, cara. O Conselho Norueguês de Refugiados, NRC, apresentou seu ranking anual das crises de refugiados mais negligenciadas em 2020 e a Venezuela aparece como a quarta pior crise do mundo. Segundo o NRC, mais de 5 milhões de venezuelanos fugiram do seu país desde 2014. Caraca, muita gente, né, mano? Muita gente, 5 milhões é muita gente, cara. E dados da ONU também apresentam que a Venezuela foi o país que mais perdeu população nos últimos 5 anos. Isso com todas as crises aí de todos os lugares do mundo, né? Mais ainda do que a Síria. E é o nosso vizinho, né, cara? Isso é triste. E eles são nossos vizinhos, cara. O vídeo hoje foi baixo astral, né, cara? Esse vídeo aqui foi baixo astral, cara. Não dá pra fazer piada aqui não, viu? Aqui muito ruim, cara. A situação lá tá crítica. E é tipo uma parada recente, né, cara? Tá acontecendo agora, tá acontecendo nesse exato momento, tá ligado? A gente ia falar aqui só da moeda da Venezuela, o quanto que ela se desvalorizou, mas a crise vai muito além disso. É uma crise aí humanitária, não é só econômica. Então, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa aí pelo baixo astral, mas esses vídeos também são necessários. Então, até amanhã. A gente se vê amanhã. Tchau!